O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. E nós, de alguma forma, estamos acostumados com certas realidades que muitas vezes nós não percebemos, certas coisas que, no fundo, nos ajudam a viver os mistérios que nós celebramos. Vejam, é uma exaltação. Nós estamos colocando no ponto mais alto alguma coisa. Nós estamos colocando neste lugar de destaque, como lugar de honra, como lugar necessário para que nós o contemplemos, enxerguemos e nos deixemos conduzir por essa realidade. E o que é que nós estamos exaltando? Uma santa cruz. Santa e cruz, são coisas aparentemente contraditórias. Por quê? Como eu disse, nós nos acostumamos com a cruz e nos esquecemos que ela é um instrumento de morte. Era a condenação mais grave dada aos bandidos da época, aos malfeitores da época. E essa realidade de morte é chamada pela igreja de santa. Santa Cruz. E aqui nós já conseguimos vislumbrar, em primeiro lugar, o poder de Deus, que é capaz de transformar algo tão grave, tão ruim, numa realidade tão boa e tão salvífica. Jesus, na sua conversa com Nicodemos, vai dizer, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vejam só, vamos recordar essa história de Moisés, lá no deserto, levantando essa serpente. Deus havia libertado o povo da escravidão do pecado. Eles caminhavam no deserto, e numa certa altura, o povo se rebela contra Deus.
O povo começa a reclamar. Foi para morrer no deserto que o Senhor nos tirou lá do Egito? Falta pão, falta água, e nós já estamos com nojo deste alimento miserável. Vejam só a revolta do povo. O povo está impaciente com a dureza do deserto. O povo está perdendo a paciência diante daquele sofrimento que passavam. E exatamente essa rebeldia contra Deus atrai sobre eles o sofrimento e a morte, simbolizados aí por essas serpentes que picam o povo de Deus, e esse povo acaba morrendo. Ao perceberem a gravidade do que tinham feito e experimentando as consequências dos seus atos, esse povo então se arrepende e vai até Moisés pedindo perdão. Pecamos ao reclamar do Senhor. Peça a Deus, Moisés, que nos livre dessas serpentes. Moisés pede a Deus, Moisés reza, intercede, e Deus então pede ao mesmo Moisés que faça uma serpente de bronze. Coloque numa haste, num lugar elevado, para que, uma vez picados pelas serpentes venenosas, o povo pudesse olhar para essa serpente de bronze e serem curados. Vejam só, Deus mandou fazer uma serpente. Deus mandou com que Moisés ali fabricasse algo que era semelhante àquilo que estava sendo a causa da morte do povo. É uma serpente também. A serpente picou e agora Deus mandou fazer uma outra serpente. A casca, a imagem, a configuração é a mesma. Tem desenho de serpente, assim como a serpente a serpente verdadeira também tem formato de serpente. Aparentemente a mesma coisa. Só que existe uma diferença interior entre as duas. Enquanto uma está repleta de veneno, a outra está repleta de salvação. Como o bronze, que é imutável. É uma serpente de outra natureza. É uma serpente que já é tocada por uma outra realidade. Tudo isso que eu estou dizendo é símbolo daquilo que é a nossa história da salvação. Por quê? Porque na nossa rebeldia, pela nossa revolta contra Deus, caímos no pecado. E como nós bem sabemos, Deus ao nos criar, Deus não nos criou, gente, nem para sofrer, nem para morrer. O salário do pecado é a morte. A morte entra no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. O ser humano é picado, por assim dizer, pela serpente quando ele se revolta contra Deus. E exatamente essa rebelião que traz sobre ele todo o sofrimento e toda a morte que nós experimentamos no mundo. Através daquele fruto maldito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sofrimento e morte passaram a ser algo connatural àquilo que é a nossa vivência nessa terra. Todos sofremos, todos morreremos. Mas como diz o Evangelho, Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho unigênito. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Olha só o que Deus faz. Aquilo que é consequência do pecado, aquilo que é sinal dessa revolta do ser humano contra Deus, Jesus assume para si. Sofrimento e morte são para pecadores. E Jesus assume o sofrimento. Jesus assume a morte. Jesus assumiu sobre si e transformou, transubstanciou de alguma forma, para que se tornasse para nós caminho de salvação e de vida. É o mesmo sofrimento, mas enquanto um é repleto
de vazio, de dor, de tristeza. O outro, o de Cristo, é um sofrimento e uma morte redentores. Ele transformou a árvore do mal em árvore do bem. Ele transformou o instrumento de morte em instrumento de vida. Ao assumir tudo o que isso significa. Jesus assumiu, gente, a nossa vida. Toda a experiência humana foi assumida pelo Cristo. Jesus experimentou o sofrimento do cansaço. Jesus experimentou o sofrimento de estar triste até a morte, como ele mesmo diz. Jesus experimentou a escuridão do abandono de Deus. Jesus experimentou aquele questionamento que tantas vezes nós fazemos no meio das nossas dores. Por que, Senhor? Por que, meu Deus, me abandonastes? Por quê? Jesus foi assumindo para si todas essas coisas. E porque assumindo para si, ele foi transformando desde dentro. E por isso, quando chega a Sexta-feira Santa, e nós estamos diante da cruz do Cristo, nós não rejeitamos essa cruz. Pelo contrário, o que a gente faz? A gente se ajoelha e a gente dá um beijo na cruz. Porque nós reconhecemos que aquela capa de sofrimento, que como eu disse, é consequência do pecado, é consequência da nossa desobediência, Cristo converteu, agora em caminho de salvação. E nós somos chamados a participar desse mistério. Nós somos chamados a, em cada Eucaristia, quando Cristo é elevado no sacrifício do altar, a reconhecer ali aquele que tudo transformou. Aquele momento a partir do qual a nova história é escrita. Aquele lugar em que todo sofrimento ganha sentido e sentido sobrenatural. Aquele momento em que o Filho de Deus, assumindo sobre si a nossa natureza, assumiu também toda a maldade no mundo e deu um basta a tudo aquilo que não vem de Deus. E com o seu sangue derramado lava e purifica tudo aquilo que num primeiro momento era para nós destruidor. Agora a cruz deixou de ser instrumento de morte e passou a ser para nós escada para o céu. Passou a ser escada para que nós estejamos sempre mais unidos a Deus, porque Jesus virou as armas de Satanás contra o próprio Satanás. Ele que queria o sofrimento e a morte do ser humano, como se Deus dissesse, você quer que eles sofram e que eles morram? Tudo bem, mas sofrer e morrer para eles agora vai ser caminho de salvação, e você vai ser derrotado. Eu vou usar do seu plano, Satanás, para que você seja destruído, para que você seja envergonhado no final. E assim o Cristo fez, e assim o Cristo nos convida a todos nós, a participarmos desse grande mistério. O que na cruz nós queremos sempre mais seguir, não é necessariamente o sofrimento externo do Cristo, mas é a sua atitude interior diante daquilo que seria para nós algo muito doloroso. Jesus se oferece ao Pai. Existe no Cristo essa liberdade interior de um coração de filho que ama o seu Pai e se entrega até o fim, mesmo que isso seja por um caminho de sofrimento. Nós, todos nós, passamos por vários momentos difíceis, sejam eles pequenos, sejam eles grandes. E isso, gente, não vai mudar. Padre, haverá um dia em que nessa terra não haverá cruz? Não. Padre, eu queria que na minha vida tudo estivesse resolvido. Não, não vai ficar tudo resolvido. Padre, eu queria... Não vai, gente. Não vai, porque esse mundo está marcado pelo pecado e pela morte. Você vai sofrer. Você vai enfrentar desafios. A coisa é, o que é que interiormente
esse sacrifício contém. A rebelião e a revolta de quem não sabe sofrer e se revolta contra Deus, ou o coração de um filho, que muitas vezes até não entendendo muito a vontade do Pai, mas que por amor diz: Senhor, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é bom. Dai-me a graça, Senhor, para viver esse grande mistério como Jesus, com amor. Se ajoelhe diante da sua cruz e beije esse momento de tribulação que trará para você aquele tesouro escondido atrás de cada cruz. E você derrotará Satanás na sua vida. Ele que quis que você sofresse, não entendia que Deus ajudou você no sofrimento, para que você transformasse o que seria algo para a sua queda em escada que leva para o céu. Como isso é algo muito difícil para nós, tenha paciência, calma. Vamos nos convencendo a cada dia que todos os sofrimentos que nós passamos carregam em si esse tesouro. Vai conversando com você nesse sentido. Olha para a cruz de Jesus e vai percebendo como Ele mesmo foi transformando isso. E vai pedindo para Jesus. E vai a cada dia abraçando a sua cruz. Começa por aquilo que é pequeno. As pequenas contrariedades do dia a dia. Parando de reclamar e fazendo daquilo um momento de oferta. Eu oferto, Senhor. Eu oferto o calor, o tempo seco. Eu oferto o meu suor. Eu oferto essa programação que eu fiz e não deu certo. Eu oferto, Senhor, o fato de que eu, nesse mês, não vou conseguir pagar todas as contas como eu deveria. Eu oferto, Senhor, essa pequena enfermidade ou essa grande enfermidade. Eu ofereço, Senhor, a minha depressão. Eu ofereço, Senhor, a minha dor. Eu ofereço as minhas incompreensões, a minha solidão. Eu ofereço, Senhor, as lutas de não ser compreendido. Eu ofereço os meus familiares que me perseguem porque eu sou de Cristo. Eu ofereço as dores de querer ser cristão e muitas vezes não conseguir, e isso me dói, porque eu sei do grande amor de Deus por mim, e ao mesmo tempo me vejo patinando nessa vida. Eu ofereço, Senhor, as dores dessa terra, porque eu creio que o Senhor veio para assumir e elevar esse mundo. E o Senhor tem poder de transformar a dor em amor, de transformar a escuridão em luz, de transformar a morte em vida. Fazendo isso, gente, nós vamos cada vez mais nos associando a Jesus. Vamos pedir isso hoje para Ele. Ele vai ser elevado no altar. E quando enxergarmos o Filho do Homem erguido, vamos com fé dizer: eu creio nesse grande mistério. E eu quero viver esse mistério na minha vida. Primeiramente, percebendo o grande amor de Deus por mim, que continua a se ofertar nos nossos altares, para que eu nunca pudesse estar fora da vista disso que me salva, desse grande acontecimento. Mas também pedindo a Ele que todo veneno de maldade seja extirpado do nosso coração e nós possamos amar no meio da tribulação, das profundezas daquilo que para nós é dor e sofrimento, nós cantemos o nosso louvor a Deus, porque cremos que a vitória do mundo é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero me gloriar nessa cruz, para que a minha pequena cruz seja ela também parte desse mistério de salvação e de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.